Olá, nesse vídeo a gente vai falar se é possível duas pessoas da mesma casa receberem BPC-LOAS. Muito prazer, meu nome é Fernanda Diniz, sou advogada e tenho um escritório especializado em benefícios do INSS. É um prazer enorme te receber aqui. Bom, para começar a te responder essa pergunta, eu vou te explicar os principais requisitos do BPC-LOAS, explicar o que é ele, para você entender e saber se é possível duas pessoas receberem o benefício dentro da mesma casa. O benefício BPC-LOAS é um benefício pago pelo INSS no valor de um salário mínimo todo mês. E existem dois tipos, o idoso e o deficiente. O idoso, a gente precisa provar que ele tem acima de 65 anos e o deficiente precisa fazer prova que a gente chama de impedimento de longo prazo, ou seja, você precisa ter uma condição médica que cause um impedimento de longo prazo, de no mínimo 2 anos. Ou seja, não é só a incapacidade para o trabalho, são coisas diferentes. As pessoas confundem muito o BPC-LOAS para deficiência e a incapacidade do trabalho, que é um requisito do auxílio-doença. Você precisa fazer prova que essa sua doença, essa sua deficiência te traz limitações no seu dia a dia, impedimentos no dia a dia de longo prazo, ou seja, que não pode ser uma coisa transitória, temporária. E aí você vai fazer jus a receber o BPC-LOAS. O benefício do BPC-LOAS deficiente, ele é muitas vezes negado pelo INSS, porque o INSS não faz a análise correta. Você tem que passar por duas perícias, você passa pela perícia social e a médica. Nessa perícia médica, o perito nem sempre atesta que você preencheu ali os requisitos necessários dessa deficiência, ou seja, desse impedimento de longo prazo. Porque não é só a questão física, é só a questão da deficiência, da doença. A gente tem que analisar se essa pessoa tem uma condição de doença, de deficiência, que traga limitações em vários aspectos da vida dela. No ambiente dela, no social, na questão emocional. Então, por exemplo, uma criança que tem autismo, mora numa periferia, que tem dificuldade de ir para a escola, que não tem acesso a uma escola especial, as limitações que essa criança tem, é um impedimento de longo prazo. Outro exemplo, o HIV é uma pessoa que tem essa doença de impedimento de longo prazo, que é uma doença que não cura, ou seja, ele tem um impedimento de longo prazo. Mas a pessoa que tem HIV numa cidade grande, muitas pessoas nem sequer conhecem ele. Uma pessoa que tem HIV numa cidade super pequena, que todo mundo conhece, todo mundo vai fofocar, falando que ainda é uma doença, sim, que possui muito estigma, muito preconceito, que vai espalhar para aquela cidade inteira que aquela pessoa tem HIV. Que barreiras que essa pessoa... A gente fala em barreiras. O que é barreira? São todas essas limitações no dia a dia, do ambiente, do emocional, da localidade que essa pessoa vive, todas as limitações que ela tem ali de acesso à saúde, de acesso a uma moradia com dignidade. Então, tudo isso é avaliado no momento da perícia do INSS, das perícias, mas nem sempre o INSS ele reconhece de forma correta. Então, a gente tem esses dois tipos. O que acontece? Qual é o próximo requisito? Como eu falei, o idoso e o deficiente. Para ambos esses casos, você tem o segundo requisito, que é o da renda. Você precisa ser considerado de família de baixa renda, esse grupo que é o grupo familiar. O que é o grupo familiar? São as pessoas que moram com a pessoa que vai solicitar o BPC-LOAS, com aquele que tem a doença. Então, as pessoas que moram com ele, com esse beneficiário, o grupo familiar ele não pode ultrapassar uma renda de até 1/4 de salário mínimo por pessoa desse grupo. Então, a partir desse momento, se você preenche todos esses dois requisitos, você tem condição de receber o seu BPC-LOAS. Quando a gente fala nesse segundo requisito, de até 1/4 de salário mínimo, significa que aquele beneficiário ele não pode ter renda própria, ele não pode trabalhar, ele não pode ter renda própria, porque se ele tem renda própria, ele não vai receber o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial de quem não está ali tendo renda. Mas as pessoas do grupo familiar dele, tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma renda. Então, a gente tem que pegar a renda dessa pessoa, dividir pelo número de pessoas ali do grupo e ver se não ultrapassou 1/4 do salário mínimo. Agora eu vou responder a pergunta do início do vídeo, que é: duas pessoas desse mesmo grupo podem receber? Podem. Eles podem receber. Por quê? Quando uma pessoa recebe, então nesse exemplo que eu dei, tem um beneficiário solicitando o BPC-LOAS e ele mora com algumas pessoas ali que fazem parte do grupo familiar.
Só que uma dessas pessoas que faz parte do grupo familiar já recebe BPC LOAS, seja por idoso ou seja por ter alguma deficiência. Esse valor de um salário mínimo tem que ser somado e dividido pelo número de pessoas desse grupo familiar no exemplo que eu dei? Não, porque é um benefício de BPC LOAS, é um benefício assistencial. E a gente tem uma legislação recentemente aprovada que fala que todo BPC LOAS, seja de idoso ou deficiente, ou até mesmo qualquer benefício previdenciário de até um salário mínimo, ou seja, se você tiver ali uma pessoa da sua casa que receba uma aposentadoria, por exemplo, por idade, uma aposentadoria por tempo de serviço, mas que seja de até um salário mínimo, esse valor não vai ser computado para fins da renda. Ou seja, é como se o seu grupo familiar fosse zerado de renda. Tá? Então isso é muito importante você saber, é muito importante, porque muitas vezes você vai dar entrada e o INSS vai negar falando, ah não, seu grupo familiar ali tem uma pessoa que recebe, ultrapassou o limite que é permitido por lei, sendo que o INSS não deveria nem ter computado aquele valor. Infelizmente isso acontece muito, são erros na análise, tá? Então se você tem ali um beneficiário de BPC LOAS, independente do tipo, se é idoso ou deficiente, ou se você tem algum morador da sua casa que recebe aposentadoria por idade, qualquer benefício, auxílio-doença, aposentadoria, mas que seja de um salário mínimo, esse valor não vai ser integrado. Você só vai ter que somar, o INSS só pode somar de quem estiver efetivamente trabalhando, recebendo alguma renda que não seja oriundo desses benefícios. E aí você vai ter direito a receber. E aí podem ter 2 BPC LOAS na mesma casa, sem problema nenhum.